Gente, que congresso maravilhoso. O olho chega a brilhar, porque são palestras maravilhosas com pessoas assim, incríveis que a gente acaba se inspirando, né, para a profissão. Esta foi a sensação geral do primeiro Congresso Internacional de Educação SESI São Paulo, realizado em 18 e 19 de setembro de 2023. No Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, professores, pesquisadores e estudantes refletiram sobre os desafios da educação contemporânea. É bom sempre dizer, educação é um fenômeno coletivo e, portanto, precisa ter muitas bocas e muitos ouvidos para que todos aprendam. E acho que o que eu espero desse processo é que mais gente saia daqui mobilizada para melhorar a educação brasileira. Muitas vozes e muitos ouvidos se encontraram no evento. Leandro Carnal discorreu sobre a relação entre o professor e o estudante. O currículo oculto, ou seja, a atitude, o comportamento, o espírito da conversa, este sempre fica. Querem ver um exemplo? Você não lembra como resolver binômio de Newton se você não é da área de exatas, mas você lembra exatamente da atitude da professora de matemática. Esta ficou para sempre. Eu começo a educar olhando para o meu aluno, administrando perguntas, respeitando divergências. Lília Schwartz e José Pacheco debateram sobre a educação para além dos tempos. Nós estamos fadados à modernidade, já dizia isso Euclides da Cunha no começo do século XX, mas nós podemos nos adiantar à modernidade, nós podemos domar essa modernidade e pensar numa modernidade para quem, né? E pensar então qual é a realidade de um país que continua sendo o sexto país mais desigual do mundo. A educação no Brasil ainda é um pouco retroativa e nós queremos uma educação proativa. Escolas não são prédios com tempo determinado e sinal tocando. Escolas são pessoas que aprendem umas com as outras a qualquer momento. Esse é o tempo. Conceição Evaristo e Kabengele Munanga discutiram a educação antirracista. Pensar uma educação antirracista ou pensar uma educação, ou um projeto de educação, ou uma filosofia de educação antirracista, acho que tem um aspecto importante que a gente tem ainda que instituir, é a formação de professores. Mais do que ignorância, né? O racismo é uma ideologia, tem pessoas que têm educação e continuam a discriminar os outros. Rita Von Hunt fez uma palestra sobre ética e educação. A ética na educação, ela passa por uma esfera técnica, estética, política, e então a gente chegaria a uma definição de uma ética educacional. Anali Arevalo deu uma masterclass sobre neurociências. Cada vez mais a gente percebe que o cérebro aprende de forma multimodal, então você precisa de vários inputs. A gente percebe que não é 1000 formas diferentes de fazer as coisas, é tudo dentro da mesma filosofia e cabe dentro do entender de como o cérebro funciona. Fernando Abrúcio integrou um debate sobre gestão educacional. Então a gestão é muito importante em qualquer tipo de política educacional, porque ela organiza o fluxo de decisões. Então, se uma boa gestão conseguir articular e engajar a escola junto com as famílias, com a sociedade, nós temos um futuro mais garantido para as crianças que hoje estão aqui e amanhã serão os líderes do país. Fernando Frostengarten e Sérgio Haddad discutiram um projeto de vida na EJA. Entendo que essa ideia de projeto de vida, ela merece ainda um longo processo de construção com a qual esse congresso está contribuindo, né, no sentido de assumir feições próprias, no caso de jovens e adultos. Paulo Freire está na base do pensamento desse campo da educação de adultos, mas também é uma referência para o campo da pedagogia crítica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mirta Castedo e Mônica Alvarado conversaram sobre a alfabetização na América Latina. É necessário sostener políticas muy claras de formación, pero donde los docentes tomen parte activa. Es necesario que los colectivos docentes estén en estado de deliberación permanente sobre los procesos de alfabetización. Bueno, la psicología, digamos que ayuda muchísimo a la educación, sobre todo cuando
en circunstancias escolares los niños de pronto no aprenden o de pronto se comportan diferente de lo que los adultos esperan. Pia Wong fez uma palestra sobre a formação continuada de professores. Nos países onde se vê alto rendimento acadêmico dos alunos, tem uma cultura que valoriza muito a profissão de professor. Ruth Arce e Rose Schettini debateram a residência educacional. Residência pedagógica, no nosso ponto de vista, tem que ser verdadeiramente desde o início da formação, em campo, na escola nossa, que lá são os atores reais, são os professores, os seus alunos. Pienso que a residência educacional é o centro de todo o processo de formação de professores. Creo que una buena residencia asegura una formación profunda de comprensión de lo que significa justamente el ser docente em um mundo complexo. O SESI ficou muito satisfeito com o resultado do congresso, que cumpriu seu objetivo de discutir a educação com temas tão importantes para a formação de professores. O congresso traz esse caráter muito necessário, né, de diálogo entre o professor e os formadores, né, dessa profissão. Pensar na formação de professores é um elemento muito importante para a educação do país e com o congresso nós conseguimos ampliar aquilo que a faculdade faz para os nossos alunos para outros públicos de outras universidades, de professores formados e toda a equipe de educação. O primeiro Congresso Internacional de Educação, ele vem firmar os nossos compromissos com temáticas muito importantes. A alfabetização, a ética, a diversidade, a contemporaneidade na educação, a diversidade, a diferença. Essa primeira edição do Congresso Internacional de Educação do SESI São Paulo realmente superou as nossas expectativas. Nós tivemos ao longo desses 2 dias mais de 1.500 pessoas presencialmente nas nossas atividades e a gente tem uma grande expectativa para o ano que vem de fazer o segundo congresso. Esse segundo congresso tem a mesma perspectiva de trazer temas atuais para que a gente possa transformar a educação no estado de São Paulo. E é uma honra, então, terminar um seminário como esse e é uma responsabilidade também, né? Depois de tantos nomes, né? A Rita, a Conceição, o Cabê, enfim, encerrar, acho que não é mais um bom termo. Eu vou dar continuidade ao debate. Como disse a Lília, os debates do Congresso não terminaram. Eles geraram mais reflexão sobre uma educação transformadora.